Muito boa tarde. Portanto, vamos dar início aos seminários de doutoramento em sustentabilidade agroalimentar e ambiental. Portanto, os dois oradores destes seminários que vão decorrer no dia de hoje é, em primeiro lugar, o professor Nuno Pedro, vai ser o primeiro orador. Depois, em segundo lugar, a professora Margarida Ribeiro será a segunda oradora. Portanto, aqui vamos fazer a introdução aos temas que vão ser aqui abordados e por isso também, já devido ao atraso que levamos e para que a sessão depois cumpra o devido tempo e consigamos terminar cerca das 19h30, que é isto que está previsto, eu iria passar a palavra à professora Cristina Alegria, que é responsável pelo funcionamento dos seminários, e nomeadamente dos seminários no Polo de Castelo Branco. Ela, com mais detalhe, vai abordar as temáticas e fazer a introdução deste mesmo tema aqui no âmbito do ciclo de doutoramento em sustentabilidade agroalimentar e ambiental. Cristina, quando for possível, podemos começar. Ora, boa tarde a todos. A tarde já vai longa, já fizemos a visita à escola, portanto ao Centro de Biotecnologia e aos laboratórios, mas volto a dar-vos as boas-vindas, portanto, à Escola Agrária, à Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Cumprimento a plateia e também a todos que estão a assistir online a emissão direta através do nosso canal do YouTube, que foi enviado o link no início deste evento. Caros estudantes de doutoramento, caros docentes, vamos iniciar então a segunda sessão de palestras das 18 agendadas no âmbito da unidade curricular de seminário do curso de doutoramento de sustentabilidade agroalimentar e ambiental. As palestras de hoje vão ser dedicadas aos seguintes temas. Receberam o programa, portanto sabem, biomassa para a energia e outros fins, e o tema 2, impacto das alterações climáticas na distribuição das espécies. São duas temáticas que estão na ordem do dia e muito importantes. Agradeço também desde já aos nossos palestrantes por terem aceito, portanto, o convite para estarem aqui hoje a partilhar o seu conhecimento connosco. E assim vamos iniciar então a primeira palestra, que será então proferida pelo professor Nuno Pedro. Eu gostaria só de dar aqui uma pequena nota. O professor Nuno Pedro é docente do IPCB desde 2001, é licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD, mestre em Gestão de Recursos Naturais pela UTAD, doutor em Química pela UBI e, portanto, a sua área de investigação tem sido na inventarização, gestão e conversão da biomassa em energia. E, portanto, vai ser sobre esta temática que ele nos vai trazer, então, aqui hoje. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde, dou as boas-vindas a toda a gente aqui à nossa casa. Eu tenho aqui por coincidência, é giro este doutoramento, porque eu sou agora professor em Castelo Branco, já fui professor em Santarém, sou de Viseu e comecei este tema da biomassa com o apoio de um homem brutal da Escola Superior Agrária de Coimbra, o professor Fernando Páscoa. Portanto, isto reúne as 4 instituições. Os nossos 2 temas acho que se vão ligar, porque eu vou falar sobre energia e primeiro tenho que falar sobre alterações climáticas, ok? Porque foi verdadeiramente o fator que motivou esta transição. Ou seja, nós chegamos a um ponto onde a nossa casa comum está em risco, a nossa vida está em risco de ser mudada radicalmente e
e tivemos que ter formas de descarbonizar, de tirar esta poluição, que nós aqui não sofremos, mas certas cidades do Sudeste Asiático que sofrem isto intensamente, têm e que têm vindo progressivamente a aumentar. Nós, os gases de efeito de estufa, e tendo aqui algumas pessoas que são da formação agrária, têm aqui algum contributo também na agricultura, nomeadamente a pecuária e o uso de fertilizantes, mas grande parte das emissões de gases de efeito de estufa advém da própria produção de energia. Okay? E, portanto, nós temos que retirar estes gases da atmosfera, porque estes gases estão a mudar a nossa vida. Estão-nos a criar fenómenos extremos, estão-nos a mudar as paisagens, e isto representa perdas, representa, digamos, um perigo que nós temos que reduzir. Portanto, nós aqui em Portugal, isto reflete, digamos, nos incêndios, nos períodos de seca, e as previsões que nós temos é que o cenário mais grave é aquele que se está a concretizar. E, portanto, é necessário mudar, tem havido estas COPs internacionais que tenta criar uma coligação de países de modo a ter uma ação conjunta, haver orçamento para que a gente possa implementar medidas que façam esta descarbonização dos processos, correto? E isso está ligado à sustentabilidade. A sustentabilidade é sempre eu deixar ao meu filho algo melhor do que aquilo que encontrei. Isso tem aqui algumas medidas que extravasam a própria produção de energia, que é aquilo que eu vou lá falar. Okay? Tem desde o uso da água, a igualdade, as oportunidades, okay? A eliminação da pobreza. Portanto, isto é o que nós queremos para um mundo melhor e queremos todos construir. Ora bem, isto é concretizado em termos nacionais através do Plano Nacional de Energia e Clima, que é assinado e está contratualizado. E que foi, ultimamente, digamos, mais ambicioso devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fez com que esta transição ainda tivesse que ser mais rápida. E, portanto, este plano que está contratualizado em Portugal tem metas bem definidas que nós, digamos, nesse aspecto existe uma concertação política, graças a Deus, poderemos eventualmente atingir. Ok? Estamos bem colocados para atingir. Eu antes, porque não sabia com quem ia falar, quero só dar aqui uma noção de energia, porque é importante para entender depois aquilo que vou dizer a seguir. A energia não se perde, apenas se transforma, e quando eu faço um processo de conversão, eu não perco energia, eu perco energia para a energia útil que vai para o processo. A energia normalmente no sistema internacional expressa em joules, okay? E quando eu tenho, digamos, irradiação de energia ou dissipação, eu utilizo o watt. Portanto, uma conversão que eu não vou aqui alongar, que é importante, é que 1 kWh é igual a 3,6 megajoules. Outra coisa que é importante também e que é importante para os estudos é eu saber com determinada alteração da minha matriz energética, qual o impacto que isso tem nas importações de combustíveis fósseis. E aí utiliza-se uma unidade que é toneladas equivalentes de petróleo que tem associado um valor energético, ok? E, portanto, eu posso exprimir os consumos energéticos do país com base em toneladas equivalentes de petróleo. Antes de falar sobre biomassa, tenho que dizer o que é que nós consumimos e onde, ok? Nós temos um consumo portanto, mais relevante de energia, nomeadamente na indústria, mas principalmente nos transportes. Okay? Os transportes representam muito nesse consumo de energia. A agricultura não representa muito em termos de consumo, representa um bocadinho em termos de emissões. E nas emissões nós temos vindo a reduzir, mas, como já vos tinha dito, a própria produção de energia é responsável por
67% das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se nós mudarmos a forma como estamos a produzir energia, podemos ter um impacto muito grande nas emissões. Atualmente, estamos a falar atualmente, porque às vezes a comunicação social, digamos, não é clara na transmissão destes valores, a incorporação de renováveis na produção de energia é de cerca de 30%. E já vão lá perceber porque é que este valor é mais baixo às tantas daquilo que vocês estavam a pensar. É apenas 30%. Portanto, cerca de 2/3 da energia que consumimos hoje é feita a partir de combustíveis fósseis, nomeadamente de petróleo e gás natural. Porque o carvão já foi, digamos, já não estamos a produzir energia a partir do carvão. O que é que mudou? Portanto, nós, em termos de contributo das renováveis, os 30%, posiciona-nos muito bem em termos europeus. Ou seja, a dependência energética, ou seja, a incorporação de renováveis em termos dos países europeus, não é muito grande, ok? Não é muito grande, ou seja, há poucos países acima de Portugal. E, como podem ver, nós em 20 anos mudámos um bocadinho a nossa matriz. Ou seja, em 20 anos, com investimentos de milhares de milhões de euros, conseguimos um aumento da cota das renováveis de 13% para 30%. Agora, o que é que isto implica em termos de custos? O que implica em termos de custos é que nós, como não temos gás natural, nem temos petróleo, nós temos que importar. Okay? E nós gastamos por ano cerca de 11 mil milhões de euros em importação de combustíveis fósseis. É esta a nossa conta e é isto que faz com que a nossa balança comercial seja deficitária. Ok? Aqui ao lado está, obviamente, a nossa dependência energética, que também é curioso, não é uma coisa linear. Não é uma coisa linear. Ou seja, o contributo das renováveis não é uma linha reta. E não é uma linha reta porquê? Não é uma linha reta porque o clima que eu tenho num ano é diferente do clima que eu tive no ano passado. Este ano, a produção hídrica vai aumentar brutalmente, correto? Mas num ano de seca, a falta de produção de energia a partir dos recursos hídricos faz com que a dependência aumente. Portanto, a variação do clima ao longo dos anos, embora haja uma tendência, faz com que esta dependência suba. Não quer dizer que ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que estamos a ter menos renováveis, porque estas renováveis, a sua produção depende de fatores que nós muitas vezes não controlamos. Correto? Pronto. Há aqui também outro gráfico que é importante. Nós temos esta dependência e somos um país que consome pouca energia por habitante. Isto porque nós temos as casas frias, não temos ou seja, nós não temos, também, nós não temos, digamos, habitações quentes como têm em países do norte da Europa, portanto, nós consumimos menos do que aquelas tantas que devíamos. Atenção. Quem é que produz, ou seja, onde é que está feita essa produção de fontes de energias para renováveis? É exatamente em distritos que estão longe das grandes cidades. Estamos a falar de Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Viseu, ok? O problema é que os impostos, isto também é uma coisa que é falada, os impostos das barragens não ficam nestas regiões, não é? Portanto, e isto realmente nós estamos a produzir a energia no interior, mas não estamos sempre a receber o ganho por isso. Temos as consequências, porque há consequências, mas não temos o ganho. E isso é algo que devíamos mudar. Agora vão perceber porque é que a cota das renováveis é 30%. Porque a eletricidade, que é aquilo que normalmente se fala, onde dizem a incorporação de renováveis na eletricidade, o contributo das renováveis na produção de eletricidade é 75%. É claro que sim. Mas isso representa 30% do consumo de energia. Outros 30% é a produção de calor. Calor quer doméstico, quer industrial. Ou seja, os grandes fornos, como as cerâmicas, as cimenteiras, consomem energia muito mesmo. E o consumo de calor representa tanto como a eletricidade.
Depois temos aqui um setor, que é o setor mais complicado, que é o dos transportes, onde a incorporação de renováveis é residual, abaixo dos 10%. Ok? Obviamente que nesta matriz global, ok? Nesta matriz para global, a biomassa é a fonte mais importante. Não é na eletricidade, mas é predominante quer nos biocombustíveis, quer na produção de calor. Okay? E é por isso que é responsável pela maior parte. Ou seja, se nós formos à eletricidade, quem é que produz eletricidade? Quais são as fontes? É hídrica, é eólica, biomassa e agora o solar fotovoltaico que está a disparar. Quem faz a A23 em direção à Guarda percebe porquê. Ok? Pronto. E aqui o fotovoltaico vai aumentar muito. Na parte do calor, e este gráfico não é muito bom porque não é, digamos, é a biomassa. O solar térmico representa 5%, a biomassa é que é, digamos, a grande fonte. Okay? Nos transportes, temos os biocombustíveis. Okay? Neste momento temos uma incorporação de biodiesel. Em Portugal, nós não temos bioetanol. E, portanto, temos indústrias ligadas às oleaginosas que fazem esta incorporação. Pronto. O que é que nós estamos à espera para 2030? Com investimentos de milhares de milhões de euros. Estamos a pensar, eu vou até pôr este gráfico, porque este gráfico é melhor, estamos a pensar em aumentar o contributo das renováveis na eletricidade para 93%, na parte do aquecimento e arrefecimento 63% e pós-transportes 29%. Quem é que entra nesta produção? Portanto, na eletricidade, aquelas que eu tinha dito, também está aqui a geotérmica, a parte das ondas, mas isso é residual. Na parte do aquecimento é a biomassa em cogeração, que é o aproveitamento elétrico e térmico simultaneamente. Fala-se do hidrogênio e solar térmico um bocadinho. Nos transportes está uma grande indefinição, ok? Eletrificação, combustíveis sustentáveis, combustíveis de origem não biológica, portanto, nós nos transportes não temos muita certeza para onde é que a coisa vai evoluir, ok? Pronto. Agora, a realidade é esta também. Portanto, nós sabemos que vamos ter um grande aumento em que áreas? Eólica, vamos começar com a eólica offshore, ou seja, no mar, e o solar fotovoltaico. Agora, há aqui problemas. Há problemas. Por exemplo, um dos problemas da eólica é que a produção não está ligada ao perfil de consumo. Ou seja, eu produzo energia durante a noite e eu preciso de consumo durante o dia. E isso faz com que haja uma necessidade de armazenamento da energia produzida durante a noite para ser guardada para o dia. Isso faz-se como? Está-se a fazer em Portugal com um sistema de dupla barragem, onde durante a noite essa energia da eólica bombeia a água para a montante, ok? E depois volta, ou seja, as barragens fazem a produção hidroelétrica durante o dia. Isto é possível quando há caudais, mas isto também me vai encarecer a fatura. Okay? Esta volatilidade faz o quê? Com que eu tenha que ter uma central a combustível fóssil preparada para entrar se não tiver renováveis em quantidade suficiente. E então pago aquilo que chamam uma taxa para eles estarem disponíveis. Ok? Isto deve-se à volatilidade. Ok? E depois há aqui outra questão. Isto não é branco nem é preto, isto é cinzento, ou seja, aqui não há paraísos. Todas, mesmo as fontes de energias renováveis, agora chamadas limpas, são limpas até certo ponto, têm impactos, ok? E esses impactos podem ser maiores ou menores de acordo com as opções que nós tomamos. Ou seja, eu quando faço a instalação de um parque solar, de uma mega central num terreno agrícola, eu não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que o solo é um recurso que tem que ser protegido. Ponto. Temos muitos telhados, temos muitos estacionamentos para o fazer. Agora, há aqui uma questão. O Estado tem que aumentar esta produção rapidamente. Então, faz aos 300, 400, 500 hectares
com grandes empresas que pagam bastante para ter este acesso. Agora, que o cidadão deve estar consciente disso? Deve. Que devemos, digamos, se for possível, conciliar esta produção com a agricultura? Sim. Agora já há uma nova moda que é o agrivoltaico, onde eu posso fazer produção solar fotovoltaica mantendo a agricultura. Isto porque as empresas que querem ser greens, com estas imagens deixam de ser greens. Ok? E isso tem impacto em termos de imagem. A biomassa é importante porquê? Porque das energias que nós temos é daquelas que, tal como os combustíveis fósseis, eu posso armazenar. Ou seja, é uma energia que responde bem aos picos de consumo. Porque eu tenho um parque e dizem-me, tenho que produzir, eu ponho, faz armazenamento, ok? E isso é uma grande vantagem. A biomassa é toda a matéria que é ou foi biológica ou parte de seres vivos, correto? Animal, vegetal, resíduos sólidos urbanos, os próprios têxteis, linho, lã, ok? Isso é biomassa. Okay? Há aqui um conceito que pode mudar e pode mudar isto tudo, que é o conceito de ciclo neutro. Até agora a Comissão Europeia considera que a biomassa é renovável, porquê? Porque a planta fez o sequestro do carbono que vai emitir quando é convertida para energia. Okay? Ou seja, nós basicamente, quando temos uma utilização de energia a partir da biomassa, essa energia foi de alguma forma emprestada pelo Sol quando fez a fotossíntese. Okay? Isto, neste momento, está em vigor. Mas os nórdicos já começaram a dizer, porque o CO2 é todo igual, que talvez isto tenha que mudar. Algo que nós temos que pensar quando trabalhamos com terra é os recursos, onde as plantas e os animais, digamos, que necessitam. Eu trouxe este gráfico porque este gráfico é um gráfico que é defendido por algumas pessoas que dizem, não, há terra disponível, ok? Que é a quantidade de terra que nós temos. O planeta Terra tem, em termos de superfície terrestre, cerca de 15 bilhões de hectares. Desses 15 bilhões, 5 bilhões são áreas agrícolas. Destes 5 bilhões de áreas agrícolas, 3,5 bilhões são pastagens, 1,5 bilhões é de culturas. Desses 1,5 bilhões, 1 bilhão é de culturas para alimentação animal e 280 milhões é de agricultura diretamente para as pessoas. Portanto, isto defende aqui um bocado os vegans, não é? Porque os animais são responsáveis, quer na alimentação, quer nas pastagens, por muita terra. Okay? Portanto, utilizam muito este recurso. Okay? Outra questão também que é importante para quem faz biomassa é saber onde é que ela cresce mais depressa. Okay? Ou seja, temos aqui uma distribuição desigual de produtividade e, claro, há regiões onde eu, se cultivar lá, vou ter mais produção por hectare, ok? Portanto, ela não é toda igual. Nós já temos determinados países, nós em Portugal ainda não temos, que já utilizam aquilo que chamam culturas dedicadas para a produção de energia, seja agrícola, seja florestais. Estas culturas têm muitas vezes densidades muito altas e rotações muito curtas, que é para produzir muita biomassa. Há aqui um problema em termos de quê? Como é que fica o solo? Como é que ficam os recursos hídricos? Ok? Ou seja, é a questão da sustentabilidade. Como é que nós podemos tirar biomassa não destruindo a base da sua produção? Temos que pensar. Esta parte da biomassa teve um impacto, nomeadamente nos biocombustíveis de primeira geração, já vou dizer o que é que são, portanto, são aqueles que são diretamente das culturas agrícolas, como o milho, como a cana-de-açúcar, nomeadamente o milho, porque houve uma altura onde os agricultores, em 2006, estavam muito, digamos, empolgados com os biocombustíveis. Porquê? Porque lhes dava mais um mercado para os seus produtos, nomeadamente os americanos, correto? Ou seja, eles podiam pôr o milho para vender ou podiam pôr o milho para etanol. E isto fez o quê? Fez um movimento especulativo que fez aumentar o preço do milho.
os mexicanos, que dependem muito do milho americano, ok? Ficaram aqui com um grande problema em mãos, porque de um momento para o outro viram a sua comida ficar mais cara. Também há aqui outra questão que também tem impacto. Ou seja, eu quando faço biodiesel, nomeadamente na Indonésia, eu preciso de terra. Será que essa terra não vai, digamos, fazer o desmatamento de floresta tropical, que tem biodiversidade? Ou seja, quando se gera biomassa, tem que se gerir bastantes variáveis. Okay? E isto tem que ser feito tendo em conta o quê? A competição entre o uso que eu quero dar e a produção de alimentos, as alterações diretas e indiretas ao uso do solo, como é que fica a fertilidade, como é que ficam os recursos hídricos, ok? Ou seja, eu tenho que equacionar isto. Porque se eu não equacionar isto, eu não tenho uma exploração sustentável. Okay? Há aqui muitas vantagens, claro que há, mas tenho que ter este cuidado. Isto tem que ser feito com cuidado. Na Europa, isto continuou, porquê? Porque de acordo com o fluxo de biomassa agrícola, eu tenho muitos resíduos contabilizados. Muitos resíduos contabilizados que não têm utilização, a priori. Na floresta já tenho menos resíduos, porque muitos destes resíduos já estão a ser aproveitados. Okay? Já estão a ser aproveitados, portanto, isto são diagramas de fluxo, aqui para a floresta, que já tem uma componente maior na parte da utilização para energia. A parte da agricultura é mais de biocombustíveis. Nós, segundo estimativas, temos cerca de 14 milhões de toneladas secas de biomassa na agricultura e na floresta, meio-meio, portanto, é esse o nosso potencial. Na agricultura, muitos destes resíduos agrícolas são utilizados para forragens, para alimentação do gado, okay? Por isso também não sei até que ponto isso é interessante. Nos resíduos do olival e da vinha tenho aqui um problema, que é pouca quantidade de biomassa por hectare, o que faz com que a extração seja cara. Okay? Tenho 1000 quilos, 2000 quilos, isso é pouco, correto? Mas há resíduos, por exemplo, em Espanha, aqui ao lado de Porto Alegre, eles têm uma central de biomassa que recolhe, como se fosse lixo, os resíduos das podas do olival. Ou seja, há uma empresa que o agricultor encosta os resíduos à estrada e depois há uma empresa, como se fosse uma empresa do lixo, que recolhe, leva e transforma. Okay? Pronto. Nós aqui temos a produção de energia em Portugal baseada na floresta, ou seja, temos muitos resíduos, nomeadamente do pinheiro e do eucalipto, e depois temos aqui outros resíduos que são muito interessantes. Porquê? Porque nós pagamos para eles serem recolhidos e estão centralizados, o que já é uma vantagem. E, portanto, esta parte dos resíduos sólidos urbanos, a parte da fração orgânica, é realmente um potencial que nós temos de valorização, ok? E isso agora está a ser, digamos, vai ser incrementado. Ora bem, nós para converter biomassa temos que a conhecer de como é que ela é constituída. E como é que ela é constituída, basicamente, porque isso é que é importante. A biomassa seca, portanto, sem água, é constituída a cerca de 50% por carbono, 6% hidrogênio, 40% oxigênio, o azoto e o enxofre é residual, mas se a planta for adubada tem um bocadinho mais, ok? E depois as cinzas também varia bastante, ok? Esta é a constituição química da biomassa em termos elementares. Em termos de composição, grande parte do peso, que é isso que faz a conversão da biomassa para energia, porque a água não é aproveitada, está na parede celular, nas paredes celulares, especialmente na secundária, que é mais grossa, ok? Porque as plantas precisam de estar, digamos, precisam de resistir, não é? E ela tem uma constituição à base de celulose, menos hemicelulose e uma lignina, que é um lípido que faz esta agregação. Okay? Portanto, basicamente nós podemos ter aqui cerca de 60% de açúcar e 30% de lignina. Isto varia muito
ou seja, haveria alguma coisa entre biomassa agrícola, entre biomassa de hardwoods ou softwoods, portanto, isto pode mudar um bocadinho. Pronto. Ora bem, como é que se liberta a energia? Ok? Pronto, dar aqui algum conceito. A energia é libertada quando o nível de energia dos produtos é inferior ao nível de energia dos reagentes. A energia é consumida quando o nível de energia dos produtos é maior que o dos reagentes. Ou seja, quando eu estou a construir alguma coisa, normalmente eu consumo energia. Quando eu estou a destruir alguma coisa, eu normalmente liberto energia. Ok? Como é que isto se faz? Portanto, deixa-me aqui fazer aqui. Como é que isto se faz? Eu, para produzir energia, preciso de quebrar. E a quebra gasta sempre energia. Okay? A quebra gasta sempre. É por isso que eu, quando inicio um incêndio, tenho que ter uma energia de ativação. É por isso que eu, quando meto combustível num carro, tenho que ter uma faísca. Eu tenho que ter sempre uma ativação. Essa ativação quebra, okay? Quebra a ligação, liberta aquilo que são chamados os elementos combustíveis, nomeadamente carbono e hidrogênio, e este carbono e hidrogênio com o comburente vai ganhar uma estabilidade molecular que lhe faz baixar o nível de energia e com isso tem uma libertação brutal de energia para o exterior, ok? E portanto, eu quando tenho um polímero, começo a fazer aquilo que chama a pirólise, que é a quebra pelo calor, depois tenho uma gasificação, que é a quebra dos elementos, e depois tenho a combustão, que é a união do oxigênio com esses elementos para combustíveis, que faz esta libertação, ok? O carbono liberta sempre, se não houver falta de ar, dióxido de carbono. Não liberta outra coisa. Okay? Se não houver a temperatura, pode até libertar hidrocarbonetos. O hidrogênio vai se transformar em água. Okay? Portanto, um combustível que tenha muito carbono vai automaticamente, na produção de energia, libertar muito dióxido de carbono. Okay? Qual é a diferença em termos digamos, do poder calorífico, da energia que se liberta dos compostos orgânicos, digamos? É a presença de oxigênio. Quanto mais oxigênio tiverem as moléculas, menos energia vão libertar, porque têm menos carbono e hidrogênio. É por isso que os lípidos, que são quase uns hidrocarbonetos, libertam muito mais energia do que os açúcares e que as proteínas. Okay? É por isso que tudo que sejam óleos e resinas libertam muito mais energia do que açúcares. Okay? Pronto. Aqui eu tenho vários sistemas de conversão, portanto a combustão é a coisa mais simples, ok? Coisa mais simples. Tenho agora um processo muito interessante, porque vai buscar biomassas complicadas. As biomassas complicadas são biomassas que podem ter poluentes que possam pôr em causa esta conversão, por exemplo, as camas dos aviários, ok? Então tenho um processo que é de gasificação. A gasificação, o que é que faz? Faz a desconstrução da biomassa ao nível de gás, ok? Esse gás chama-se gás de síntese e eu pego nesse gás, filtro o gás, tiro aquilo que não interessa e queimo apenas controlando as emissões na totalidade. Posso até utilizar esse gás de síntese com um processo que se chama de Fischer-Tropsch para sintetizar hidrocarbonetos. O Hitler fez isso na Segunda Guerra Mundial, quando lhe cortaram o acesso ao petróleo. Okay? Pronto. Depois temos a pirólise, que é um processo parecido, que é uma quebra seguida de uma condensação rápida. Ou seja, a biomassa é desfeita, há uma desconstrução, vai a gás, mas depois há uma condensação e as moléculas agregam-se e formam um líquido. Okay? E esse líquido é um líquido como se fosse, digamos, petróleo, okay? Que pode ser, digamos, pode ser separado nas várias componentes. Okay? Depois temos já os processos bioquímicos que precisam de organismos para fazer essa conversão, seja a fermentação, que precisa das leveduras, ou quer a digestão anaeróbia, ok? Pronto. Depois temos a extração, quando é o óleo, e o óleo vai diretamente para as plantas que são oleaginosas. Okay? Ora bem, tendo aqui uma noção,
Okay? Uma noção também é importante, porque eu não vou defender nada. Eu vou pôr mais dúvidas do que esclarecimentos. Eu, quando faço a conversão de biomassa para eletricidade, tenho que elevar, ou seja, não é a biomassa diretamente que faz a eletricidade. A biomassa aquece um fluido, normalmente água, e esse fluido é vaporizado, é aquecido a uma temperatura tão alta que se forma um vapor seco, que tem uma grande pressão que faz rodar uma turbina. Okay? Como as conversões, como a conversão de energia térmica para mecânica, há muitas perdas, este processo nunca temos aqui centrais de biomassa com rendimentos acima de 35%, 36%. Okay? Portanto, de 100 unidades de energia que eu tenho na biomassa, eu tenho uma produção de eletricidade que corresponde a 35%, 36% apenas. Um processo que melhora isto é eu ter a cogeração, que é aproveitar a eletricidade e o calor diretamente. E aí isto pode subir muito. Agora, qual é o problema quando eu faço isto? É que eu preciso ter um cliente de calor grande. Isto é utilizado, por exemplo, nas celuloses para fazer o cozimento, mas nas outras empresas eu tenho que ter clientes que comprem este calor, ou seja, não é simples. Nem nós temos uma rede centralizada, como têm os nórdicos, de calor. Okay? Nós fizemos várias centrais com o intuito de quê? De reduzir a carga combustível, porque os incêndios, não sei se sabem, eles propagam-se pelo chão, não sei se sabem isso, ok? E, portanto, se nós retirarmos a carga combustível das matas, podemos ter mais, digamos, menos intensidade e com isso controlarmos melhor os incêndios. Isso foi uma coisa que foi feita e as centrais estão muito ligadas ao perigo de incêndio, que é também onde existe muita biomassa. Não sei se resultou ou não sei. Eu talvez acho que não tenha resultado muito. Outra coisa é eu levar a biomassa para um sistema de baixa entalpia, onde o fluido não vai tão quente, não é? Como aquecimento, e aí, sim, aí eu tenho mais eficiência porque não tenho tanta conversão. O que é que aconteceu? Obviamente que os sistemas de aquecimento estão mais automatizados, criaram-se as pellets, que permitem que eu não tenha que carregar sacos, ok? E tenha sistemas automáticos, e houve uma explosão de fábricas de pellets que são um bom negócio, porque as serrações que tinham estes resíduos tiveram ali um ganho muito considerável em resíduos que não utilizavam, ok? Portanto, até acho que vendem às vezes mais caro as pellets do que a própria madeira. Portanto, foi um bom negócio para muitas serrações. Aqui trago uma conta que também é um abre-olhos. Tenho aqui uma comparação entre um sistema de aquecimento a biomassa e a gasóleo. Qual é aqui um rácio que interessa muito ver? É o rácio carbono-hidrogênio. Porque o rácio carbono-hidrogênio, se for expresso em termos molares, vai dar diretamente o que é emitido para a atmosfera. E o que é que eu tenho aqui? Surpresa das surpresas, o rácio carbono-hidrogênio, por exemplo, no gasóleo, é mais baixo, melhor do que na biomassa. Ou seja, se nós fizermos as contas, o gasóleo emite menos dióxido de carbono do que a biomassa a ser queimada. E esta, hein? Só que uma é considerada neutra, a outra não é. Pronto, eu não vou dar aqui esclarecimentos, eu vou expor estes dados. Ok? Pronto. Nos combustíveis, o que é que nós temos? Temos bastantes empresas na área dos biocombustíveis de primeira geração, que são os combustíveis que vêm diretamente de óleos de plantas, como colza, girassol, ok? Pronto. Podem competir um bocadinho mais com a agricultura. Agora vamos ter biocombustíveis de segunda geração, que são combustíveis que já utilizam, digamos, materiais lenhocelulósicos que não vêm da agricultura, ou seja, que são resíduos, ok? E depois tenho aqui um terceiro patamar, que é os de terceira geração, que são com as algas, okay? Que é algo que, quando eles quiserem, dá para produzir, mas neste momento não querem, porque estão a produzir coisas de valor mais elevado do que os combustíveis. Já vamos ver isso.
Depois temos ainda os combustíveis sintéticos, que é uma coisa bastante interessante, que são os não orgânicos. Pronto. Há aqui duas plataformas, a do etanol e a do biodiesel, vou passar um bocado isto, são considerados sustentáveis. Não sei. Os combustíveis sintéticos, não orgânicos, são muito giros. Porquê? Porque eu vou ter máquinas de filtração de dióxido de carbono, porque o carbono vai valer bastante, e tenho outras máquinas que fazem a eletrólise da água e eu, com o ar e com a água, faço os combustíveis sintéticos. Quando isto for viável, acabou o ataque aos combustíveis fósseis. Porquê? Porque eu, aquilo que estou a retirar, estou a produzir. Faço ciclo fechado, com água e ar. Vamos ver o que é que isto dá? Ninguém sabe. Muito bem. Isto pode mudar tudo. Isto pode mudar tudo. Porquê? Porque está já a resultar muito bem a fusão nuclear. A fusão nuclear é uma produção igual à das estrelas, que gera energias brutais. O que é que isto nos vai trazer para a sociedade? Vai trazer, eu faço aqui a semelhança com a bioquímica. Quando eu produzia 2 ATPs, tinha bactérias. Quando eu produzia 32, aparecia eu. Ou seja, quando eu tenho muita energia a ser produzida, é como ter muito dinheiro para no banco. Eu posso comprar o que quiser. Ok? E isso vai dar um desenvolvimento brutal. Agora, o que é que se passa? Fala-se de biorefinaria, que é aproveitar a planta, estamos a falar da planta, mas também pode ser, digamos, os restos animais ou mesmo os efluentes, na máxima plenitude. E há aqui um gráfico que é muito importante, que é o pagamento que eu faço, porque quem vai decidir isto a sustentabilidade é muito importante, mas as coisas vão sempre ser resolvidas pelo dinheiro. O nível mais baixo é produzir heat and power, ou seja, calor e eletricidade. Se produzo combustíveis, já subo na cadeia de valor. Se produzo químicos, já subi mais. Se produzo biomateriais, vou lá para cima. E, portanto, eu posso utilizar a biomassa posicionando naquilo que me interessa. O que é que está a acontecer? Eu, se utilizar madeira reciclada para as casas ou para a construção, eu estou aqui a fazer o quê? Eu estou a armazenar carbono. Estou a armazenar para carbono, estou a ir contra as alterações climáticas. Ok? Está ótimo. Isso vai aumentar. A incorporação de biomassa na construção vai aumentar, porque isso é sustentável, isso é um armazenamento bom de carbono. Depois, as empresas, muitas delas pela concorrência do Brasil e da Ásia na produção de pasta, já estão a produzir o quê? Estão a ir buscar a biomassa, não para fazer o papel, mas para extrair aquilo que chama a celulose para transformar em fio. Ok? Isso já está a ser feito em Portugal. Também já está a ser feito e está a ser um investimento para produzir, digamos, desde a tripa dos enchidos, também pode ser já celulose, as cápsulas dos comprimidos também, ou seja, há aqui uma utilização de estruturas que a planta tem que aumentam muito o valor, ok? Isso já está a ser feito em Portugal. E a Cécil, por exemplo, tem este projeto das microalgas, porquê? Porque emite muito CO2, e ele diz assim, eu vou fazer microalgas, as microalgas precisam de CO2, vou buscar isto à chaminé, e tenho aqui um sequestro, ainda produzo aqui biodiesel ou outros compostos, ok? A tal economia circular, que é o que se quer. Isto é uma imagem muito confusa, mas mostra as possibilidades que podem existir de valorização. Não vou explicar. Basicamente temos várias plataformas onde eu posso retirar, isto são os outros fins, moléculas de valor acrescentado digamos, destas componentes estruturais. Isto utiliza muito a parte do metabolismo das plantas. E eu tenho aqui depois 12 moléculas que foram identificadas, que são chamados os blocos de construção, a partir das quais eu construo muita coisa. E isso vai ser uma biorefinaria que vai valorizar muito o recurso. Ok?
Aqui estão a ver o exemplo do glicerol. Isto dá para a farmácia, isto dá para ser um solvente, isto dá para serem plásticos, cosméticos, acrílicos, têxteis. Ok? Ou seja, isto já é uma valorização não do polímero, mas utilizar a desconstrução desse polímero, sacar, digamos, as unidades estruturais e utilizá-las diretamente ou modificá-las. Isso pode ser feito. Podemos utilizar as várias fermentações. Por exemplo, nós, a mais já conhecida é a alcoólica, correto? Que é o etanol. Mas temos outras, ok? Só o etanol, só para terem uma ideia, dá para fazer montes de coisas. Ou seja, pegando nessa molécula, dá para produzir muita coisa. E, portanto, isto aqui é um futuro que se abre, porque nós, neste momento, vamos começar a ter, somos produtores de recursos e esses recursos vão ser utilizados nas indústrias que gerarem maior valor acrescentado. Eu quis dar esta visão, não sei se foi muito simplista, espero que tenham gostado e muito obrigado. Muito obrigada, professor Nuno Pedro. Nós iríamos ter aqui um momento de perguntas, mas se calhar eu atrevia-me a se calhar passar ao próximo palestrante e depois juntávamos as perguntas todas no fim. E, portanto, iria fazer a introdução, então, da segunda palestra, que vai ser proferida, então, pela professora Margarida Ribeiro. A professora Margarida Ribeiro é docente do IPCB desde 1986, é licenciada em silvicultura no ramo de produção florestal pelo ISA, mestre em produção florestal na área do melhoramento florestal pelo ISA e doutora em genética florestal pela Universidade Sueca de Ciências Agrárias. A área de investigação tem sido não, mas é na parte da modulação, da genética e da modulação ecológica, não é? E pronto, e vai-nos apresentar a sua temática sobre o impacto, então, das alterações climáticas na distribuição das espécies. Onde é que isso está? Portanto, qual é a motivação? É a motivação que já foi falada pelo professor Nuno Pedro. Aqui temos 3 gráficos. Eu vou ter que ralhar os meus colegas que estão a falar. Temos aqui 3 gráficos e o primeiro, que é o A, o que é que nos diz? Diz-nos o número de dias no trinténio, desculpem, entre 61 e 90, com dias em que a temperatura é superior a 35 graus, portanto, dias quentes. Depois, na B, o que é que nós temos? Temos uma modulação, que é, no fundo, um controle, e na C temos uma modulação para o último trinténio deste século. Como vocês estão a ver, não vamos ter problemas mais nesta sala, não precisamos sequer de aquecer no inverno, ok? Portanto, Castelo Branco vai ficar quentinho, e especialmente o sul interior do país. A motivação seguinte é precisamente a questão do aquecimento global, que foi, e o risco de incêndio, todos nós já sabemos isto, o aumento da mortalidade das plantas, a diminuição da precipitação, o aumento da seca, o aumento das doenças. Eu só quero chamar a atenção que, se nós tivermos, imaginem, 3, 4, 5 anos sem precipitação suficiente, o que é que vai acontecer às árvores? Elas vão morrer. Eu também queria falar aqui no Acordo de Paris. O Acordo de Paris é extremamente importante porque deu um passo gigante para aquilo que será o controle das alterações climáticas. Ele foi assinado em novembro de 2016 e, no fundo, o que é que faz? O Acordo de Paris foi assinado por
por um conjunto de países. Portanto, o que dizia era que tinham que ser pelo menos 50 países, pelo menos 55 países, que produzissem 50% dos gases de efeito de estufa, o que aconteceu, e que iria fazer com que esses países, do ponto de vista jurídico, obrigassem a que cumprissem pelo menos duas metas, que era manter até o fim do século XXI a temperatura, o aumento da temperatura abaixo de 1,5 graus e, por outro lado, fazer o controle precisamente das alterações climáticas. Portanto, eles têm um site muitíssimo bom sobre isto e, portanto, creio que seria extremamente importante que vocês agora vissem este filme. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I'm so scared. Sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generations. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. É o Al Gore, como vocês sabem, foi o vice-presidente do presidente Clinton, e foi candidato com o futuro presidente Bush, foi candidato à presidência e perdeu, vocês sabem, pela recontagem dos votos na Flórida. E é uma pessoa que eu admiro imenso. Isto foi o segundo filme que foi feito, que eu aconselho toda a gente a tentar ver. E o que acontece é que Portugal é um país particularmente vulnerável aos impactos do aquecimento global. Diminuição anual da precipitação, aumento das inundações, ondas de calor, secas, aumento médio do nível do mar e o que é que se passa com a floresta. Portanto, há aqui uma motivação e essa motivação, basta olhar para estes dados, isto foi retirado do IPMA, são dados do ano passado e deste ano e só quero que vocês vejam que é o índice de severidade da seca e do azul para o castanho, palavras para quê, não é? E basta olhar para isto e ver que 50% do território, em 50% do ano, está pelo menos em início de seca. E este ano foi um ano onde a chuva até nos bateu à porta bastantes vezes. Outra motivação tem a ver com a questão da floresta. A floresta ocupa mais de 1/3 do território em Portugal. E aqui pode-se explicar que temos realmente
espécies que eu vou falar, que é no sobreiro, na azinheira, no pinheiro bravo, nos carvalhos, nós temos bastantes carvalhos muito interessantes no país, e no pinheiro manso e também no castanheiro. Não falo no eucalipto porque se trata de espécies autóctones. Portanto, pinheiro bravo, pinheiro manso, carvalho negral, carvalho cerquinho, carvalho robre, sobreira, azinheira, castanheiro e ainda o medronheiro, que é uma espécie que as pessoas estão cada vez mais interessadas, e também a esteva. Vocês podem dizer, mas para que a esteva? Mas efetivamente a esteva é uma espécie que pode ter um uso muito interessante, porque tem uma resina que no fundo é um protetor. Nós pomos protetor solar, certo? É o protetor solar da esteva. É um é um produto que protege contra a radiação ultravioleta e tem biomoléculas muito interessantes e também produz biomassa. Portanto, tudo junto, depois da charla do professor Nuno Pedro, podemos pensar que pode ser muito interessante. E o que é que eu fiz? Ou o que é que nós fizemos? Não fiz só o que fiz, eu estou só a apresentar qual é que é a distribuição potencial no presente, qual é que é a resposta das diferentes espécies em cenários de aquecimento global, qual é que é o futuro, o que é que vai acontecer e o que é que podemos fazer para, que medidas é que nós podemos usar para minimizar aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, há trabalhos prévios, estes são os estudos de caso, os resultados preliminares, o futuro e as potências, os potenciais, isto está mal escrito, potenciais medidas minimizadoras. Ok, isto são vários trabalhos, nos quais eu tive prazer em participar, alguns, não em todos, produzidos pela equipa da ESA e outras pessoas, também de outras escolas do IPCB, mas também de outros locais. Isto é muito simples, porque efetivamente a região mediterrânica é uma região que vai ter cujo impacto do aquecimento global vai ser mais poderoso que noutras regiões do globo, precisamente porque não chove no período onde está mais calor. Eu não preciso vos falar naquilo que aconteceu na Califórnia, todos ouvimos há pouco tempo, precisamente no inverno, certo? Aqui temos também esse risco no futuro, porque se prevê que o aquecimento em média da temperatura será superior nesta região. Portanto, pensando nas espécies autóctones, o que é que nós fizemos? Pegámos na presença das espécies em variáveis ecológicas que seriam impactantes, que eu espero não me baralhar em dizer quais são, e resolvemos pensar em dois cenários de aquecimento global, um que é o que se chama business as usual, que é o cenário mais gravoso, é não fazer nada, e outro é cumprindo com as metas de Kyoto. É para duas datas, 2050, que já não está assim tão longe, e 2070. Usámos o Maxent, isto o que é? É um algoritmo, é uma máquina de fazer salsichas. Entra a carne de um lado, saem as salsichas do outro. E é no fundo um algoritmo machine learning, ou seja, basicamente tem um pedacinho de inteligência artificial lá dentro. Aprende a melhorar o seu próprio desempenho. Que no fundo é aquilo que nós todos tentamos fazer, certo? Mas não estamos a fazer muito, pois não? Ok. Portanto, pontos de presença por um lado, variáveis ambientais por outro, e depois vamos entrar na máquina de fazer salsichas e saem mapas de quê? De ocorrência ou de probabilidade de ocorrência da espécie, nesses vários cenários e também para o presente. Portanto, nós temos 10 espécies, no presente temos 10 modelos, no futuro o que é que nós vamos ter? Vamos ter 2 cenários e vamos ter 2 anos, portanto no futuro vamos ter 40 modelos. E é isso que eu vos vou mostrar, ok? Tenham um bocadinho de paciência. Portanto, todas estas espécies foram selecionadas 1, 2, 3, 4, 5 variáveis bioclimáticas. Portanto, eu tenho os pontos de presença, ok? E em cada ponto de presença eu vou ter os valores, neste momento, de cada uma das variáveis, não é? Que são elas, a Bio5, que é a precipitação, a temperatura mínima do mês mais frio,
A outra a seguir, que é a Bio6, é a temperatura máxima do mês mais quente. A outra é a amplitude térmica. Depois vou ter a precipitação, média anual, obviamente, e a Bio19, já me esqueci qual é, perdoem. E tenho estas minhas 10 espécies. Pinheiro Bravo. Ok, então Pinheiro Bravo, o que é que nós temos? Sabemos que é uma espécie que gosta, é uma espécie atlântica, ok? Portanto, ele vai dar-se muito bem nas zonas que estão junto à costa e, eventualmente, também temos Pinheiro Bravo, que eu já vi dentro da Península Ibérica, mas geralmente em zonas montanhosas. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu posso ler? A maior probabilidade de ocorrência está mais escuro. Azul escuro, grande probabilidade de ocorrência. Branco, baixa probabilidade de ocorrência, ok? Portanto, isto é uma leitura rápida dos mapas. E depois tenho no futuro, que é aquela parte que está do lado direito, vou ter o cenário menos gravoso em cima e mais gravoso em baixo. Portanto, se vocês fizerem a leitura assim, o que é que acontece? Começam aqui em cima e às tantas vamos para cá abaixo no cenário pior. E o que é que eu vejo? Que toda a zona do Alentejo, toda a zona do sul de Espanha vai ficar ratado. Tenho aqui uma zona que não fica ratada, que é uma zona montanhosa, onde eu tenho a Serra de Ronda e a Serra da Guardazema e também a Serra Nevada, etc. Não é? Portanto, tirando o norte da Península Ibérica, que evidentemente tem aquele efeito maravilhoso da corrente quente do Golfo, eu começo a ter aqui problemas com o Pinheiro Bravo. O que acontece com o Pinheiro Manso? O Pinheiro Manso é uma espécie que gosta de pouca água. Está muito preparado para isso. Por isso ele tem aquela forma, assim, umbrella pine, como dizem os ingleses, não é? Ou pão parasol. Porque precisamente ele está preparado para estar em zonas que são zonas arenosas, ok? Por isso nós temos na Península de Setúbal, por isso nós temos em baixo na Serra Nacional, na Parque Nacional de Doñana, ok? E o que é que vai acontecer ao Pinheiro Bravo? O Pinheiro Bravo, pelo contrário, parece que vai gostar daquele soprozinho, não é? Portanto, é uma espécie a reter. Desculpem, Pinheiro Manso, é uma espécie a reter. O que é que acontece com o sobreiro? O sobreiro nós achamos que é uma espécie muito bem adaptada à seca, muito bem adaptada aos fogos. Mentira! O sobreiro, supostamente, é uma espécie que só está aqui onde está, porque foi onde o deixaram estar. A gente esquece que nós somos um país muito antigo e já cá a gente há muito tempo e a fazer coisas. E normalmente o que acontece é que, de facto, o que eu tenho no sul do país não é uma floresta, é um montado que é feito pelo homem, ok? Mas, de qualquer maneira, temos pontos de presença, ele existe ali, mas vocês reparem como ele vai realmente sofrer com o aquecimento global. É uma espécie que gosta de alguma umidade. Ao contrário da azinheira, porque a azinheira, essa sim é uma espécie que vai onde as outras não vão. Se o sol não presta, temos a azinheira. Se o sol é mais seco, temos a azinheira. Portanto, é uma espécie que beneficia de alguma maneira também de forma semelhante com o Pinheiro Manso, com o tal aquecimento global. Ela vai sofrer, mas de alguma maneira vai se manter, mas também vai sofrer. Temos o castanheiro. Ora bem, o castanheiro obviamente que vai fugir para norte, vai tudo para o norte da Península Ibérica, porque ele efetivamente não vai gostar nada destes suprimos de calor e da falta de chuva. O carvalho cerquinho, que é o carvalho português, é uma espécie muito interessante, que há muito em Espanha, eles chamam-lhe o quejigo, e que também vai ficar muito ratado. Portanto, todas estas zonas a cinzento são zonas que vão ficar despovoadas. O carvalho negral também vai acontecer algo parecido, portanto, apesar de ser uma espécie que nós temos aqui na Beira Baixa, na Beira Alta, em Trás-os-Montes, nós temos muito carvalho negral, que agora está a recuperar por causa do abandono da agricultura, mas ele vai também
de alguma maneira, sofrer bastante com o aquecimento global. O carvalho roble, que é o carvalho alvarinho, é evidentemente uma espécie que está no Minho, portanto também não admira que ele esteja a fugir, vai fugir bastante. E agora, esteva, ok? Esteva porque é uma espécie que nós pensamos, sim senhora, a esteva está super bem adequada aos fogos, ao aquecimento, tudo o que sejam maldades, ela dá-se bem. E realmente temos no presente a presença desta espécie no norte da África e no sul da Península Ibérica, mas o que é que vai acontecer? Se vocês olharem para o cenário mais gravoso, o que vai acontecer é que a espécie não vai migrar e vai colapsar precisamente para Portugal, para a zona, digamos, buscando o conforto do Atlântico, até a esteva. O medronheiro não admira, o que é que vai acontecer? O medronheiro vai migrar para norte, até porque tem possibilidades de migrar, visto que ele é comido pelos pássaros, e nomeadamente espécies migratórias que depois transportam as sementes. Portanto, é possível, e não sei se vocês têm essa ideia, mas existe medronheiro na Irlanda, no sul da Irlanda. Portanto, é uma espécie, também não é assim tão amante da secura como isso tudo, até porque se vocês virem a distribuição presente, ela está à volta das zonas que são costeiras e não no interior da Península Ibérica, por exemplo. Portanto, que futuro? O que é que nós podemos dizer? Que as áreas com maior ocorrência das espécies florestais e arbustos que falei vão diminuir na Península Ibérica. Exceto no caso do pinheiro manso. Aumento da desertificação. É muito provável nos próximos decénios. Mesmo espécies que nós sabemos que são resilientes em relação ao clima, que é o caso da azinheira, vão sofrer, não é? Especialmente no sul. O sul vai ser o grande problema. Portanto, algumas espécies vão manter alguma resiliência e persistir em zonas com potencial para desertificação, que é o caso, como eu já referi várias vezes, do pinheiro manso, sobreiro, azinheira e esteva. São as espécies com maior potencial de resistência à secura. Qual é que é o futuro? Há aqui também questões que nós podemos pensar. Primeiro, é evidente, se temos um aumento de temperatura, diminuição da precipitação, em simultâneo temos um aumento do stress ambiental. Isso é um dado, um facto. No inverno, se aumentar a temperatura, também vai aumentar a precipitação. Isto também é uma questão, até porque há estudos feitos sobre isso, que envolvem a enzima da fotossíntese, que é a rubisco, que se torna mais eficiente, também com a questão do aumento de CO2. Portanto, há aqui uma coisa que nos pode fazer aumentar a produção da biomassa. No norte do país, podemos ter maior floresta de produção, que é o caso do pinheiro bravo e do eucalipto, se no litoral e em solos de boa qualidade, o que não é muito interessante, não é? Porque nós vamos precisar também disso para a agricultura. No centro, vamos ter menos pinheiro bravo e eucalipto, mas talvez mais sobreiro e pinheiro manso, sobretudo em zonas úmidas o primeiro. No sul, vai ser a zona mais afetada. Vamos ter que deixar de pensar em montado, que vai ser substituído por matos esclerófitos, mas podemos apostar nos sobreirais, que por definição são, no fundo, plantações mais densas e que vão criar eles próprios um ambiente e também azinhais mais densos. Portanto, migração de espécies de sul para norte e do interior para o litoral. E a floresta pode desaparecer nas zonas mais áridas. Aumento de riscos de incêndio, de pragas e doenças e provavelmente do desincentivo da floresta. Medidas minimizadoras, o que é que nós podemos pensar? Recuperação dos ecossistemas degradados naturais. Eu falei-vos no carvalho negral, que ele é uma espécie muitíssimo interessante e que neste momento ele próprio nem precisamos de fazer nada porque ele está a aumentar a sua área de expansão nesta região. Ok? Portanto, temos é que aumentar a sua capacidade, que nós temos que pensar que são árvores e como tal são sumidores de carbono. Portanto,
Isso é um serviço do ecossistema que não tem preço e que é muitíssimo importante. Portanto, transformar o risco em oportunidade, aumento dos benefícios dos ecossistemas florestais, que incluem, obviamente, o aumento da biodiversidade e a diminuição da pegada de carbono. Gestão racional dos recursos hídricos. Isto é fundamental para combater a desertificação. Se vocês forem ao IPMA, ou se vocês procurarem na internet, apesar deste ano ter sido um ano onde choveu bastante, no Barlavento Algarvio há barragens que ainda estão a uma percentagem inferior a 40% do seu máximo, o que é grave. Portanto, aumento da informação, isso é uma questão extremamente importante, e mudança de paradigma. Temos que começar a pensar de outra maneira. Ou seja, captação de trabalhadores em teletrabalho, apostar no turismo sustentável, e esta questão é extremamente importante. Se vocês pensarem, se aumentarmos o turismo exponencialmente como está a acontecer, o aumento da água também vai ser exponencial ou ainda mais. Portanto, também falar na economia circular, que foi falado pelo meu colega, isso é uma questão muito importante. Aquilo que é produzido no local, que seja consumido no local. Isso parece-me básico. E aumentar a produção com espécies que são mais resistentes à secura, pinheiro manso, sobraria azinheira, e mudar também o paradigma na gestão florestal. Incorporar o conhecimento das alterações climáticas na gestão da floresta. Resta-me agradecer a toda a gente que colaborou na elaboração deste trabalho. Eu só refiro a equipa do IPCBESO, onde está também a professora Cristina Alegria, o professor Paulo Fernandes, a Natália Roca, a Alice e um colega que já esteve cá, que é Miguel Ferreira. E também desejar que consumamos menos e que andemos mais a pé, em vez de andar de carro. E já agora que haja uma ciclovia para a escola agrária, certo? E por mim já tenho tudo dito. Ok. Obrigada. Bom, muito obrigada aqui aos nossos palestrantes. Eu gostaria de, então, passar para a nossa audiência, se têm alguma questão que queiram colocar aos colegas. Está toda a gente cansada? Ok, professor. Faz favor. Bom, eu tenho algumas perguntas. Mais por causa de agradecer a referência à pessoa que liderou, de certa forma, liderou, portanto, certas vezes as pessoas de primeira década, não, para o impacto, que não acho que efetivamente na área das florestas era alguém com uma projeção e uma sabedoria muito acima da média. Eu gostava de perguntar, já que teve este tema, eu também tenho algo a perguntar à Catarina. Foram vistas uma série de centrais de produção de biomassa, de produção de biomassa, através da biomassa, mostrou-me uma quantidade delas que existem hoje em dia, que foram efetivadas, são importantes porque aquelas que eu estava à espera. Agora, primeiro acaso, hoje veio aulas de manhã e tivemos a ver alguns
que também aparecem ali, são as baterias da porta, os nossos. E aí passa outra coisa interessante, que é essa do estalo, né? As estranhas, inicialmente pensou-se que as centrais de biomassa se utilizariam do corte de alimentação dessas centrais de biomassa do corte do tomate. Mas isso, aparentemente, não é muito viável. Eu gostava de ouvir sobre isso. Ora bem, muito importante na viabilidade da gestão da biomassa é o peso seco, porque é isso que está equivalente à energia que é transportado. Isso implica que a densidade dos materiais transportados seja elevada. Ora bem, os matos têm pouca densidade e têm um custo de extração e carregamento elevado e, portanto, não é viável. Não é viável. Ou seja, nós podemos ter, e isto eu falei com o ICNF na altura, nós podemos ter uma perspectiva, mas se ela não for concretizável, em termos económicos, não temos hipótese. Para termos uma ideia, nas centrais paga-se 117 euros por megawatt-hora. Ou seja, uma central de 10 megawatts trabalha 24 sobre 24 horas, ok? Pode faturar 8 milhões de, pode faturar muitos milhões de euros. Okay? Tem um custo que é o custo de aquisição, o funcionamento é regulado por pouca gente e, portanto, a densidade é muito importante nesta gestão. Mesmo os resíduos que são utilizados, porque conciliam a exploração do material nobre ao mesmo tempo. Isso faz baixar os custos. Okay? Mas os matos não. Os matos não têm viabilidade. Não. Não, eu tenho um grande amigo que tem uma grande empresa na área florestal e por exemplo, um corte custa 1.500 euros por hectare. Correto? Uma limpeza de matos pode ser mais cara, ok? E isso não compensa o que nos vão lá pagar. Porquê? Porque não é quantidade suficiente para pagar esse custo, ok? Mas os matos não podem ser retirados. Os matos só podem ser retirados eventualmente em subcoberto, porque se não tiverem em subcoberto, eles são um fator de proteção do solo e de preservação da biodiversidade. Portanto, aqui esta utilização, tem que ser vista dessa perspectiva. Eu não posso retirar a cobertura do solo, senão depois fico sem solo. Não é? Isso também é muito importante, mas os matos não têm hipótese. Nestes últimos tempos, o que é que se passa? Quem reforçou a potência foram as indústrias que já trabalhavam na área. E reforçaram a potência porque controlam o quê? Controlam o mercado de abastecimento. Os outsiders têm mais dificuldade, porque não têm cadeias de abastecimento garantidas, correto? Pronto. Agora, havia um concurso para as câmaras municipais construírem centrais de biomassa, e eu até falei lá com algumas pessoas disso, vocês não estão a saber bem o que estão a fazer, porque uma central de biomassa trabalha a uma temperatura, tem uma pressão tão alta no seu funcionamento que tem uma esquina sensível que é, se aquilo arrebentar, arrebenta por ali. E, portanto, isto não pode ser gerido por uma autarquia que põe lá 3 ou 4 pessoas como se fosse, ou seja, tem que ser altamente profissional e funciona durante 24 sobre 24 horas e nada pode falhar. Senão ela não funciona, correto? Se não for totalmente controlado, eu tenho um risco, por exemplo, quando levo biomassa com areia, que é um dos problemas, ou com certas constituições químicas, eu posso produzir vidro dentro do forno. E isso inviabiliza, ou seja, a central tem que parar e aquele vidro tem que entrar lá dentro, tem que partir. Ou seja, há aqui requisitos de qualidade que têm que ser altamente controlados, senão
senão a coisa funciona mal, e estamos a falar com uma central de 10 megawatts que custa 15 milhões de euros. É alguma coisa. E consome cerca de 80.000 a 120.000 toneladas ano. É muita biomassa. Muita mesmo. Não sei se fui. Professor, não sei se quer deixar algum aviso para amanhã, para as aulas de sábado. Certíssimo. Nós sabemos que há uma certa diversidade da espécie. E essa diversidade genética pode, de certa forma, tentar. Vocês podem tentar ser usada para mitigar estes efeitos nefastos que nos apresentam no nosso trabalho. Então, com alguma coisa em consideração. Obrigado pela pergunta, que é muito interessante. Efetivamente, sim e não. Ou seja, neste trabalho em concreto não, embora nos trabalhos que eu tenho feito com o Medronheiro e com a Esteva, o que é que eu fiz? Fui olhar para o passado e, olhando para o passado, fui precisamente também usar marcadores moleculares. Ou seja, quando nós sabemos que as espécies migram das zonas onde estão refugiadas para outras zonas onde se abre a oportunidade de habitat. E, portanto, isto é como uma gota de tinta numa tina. Quando deixamos cair a gota, ela fica a cor mais concentrada onde cai a gota. Portanto, aí temos maior diversidade genética, e são os refúgios, ok? O que é que acontece? Efetivamente, esta questão do aquecimento não é novo, já aconteceu na Terra várias vezes, ok? O próprio Holocénico é um período de aquecimento e de arrefecimento, ok? E, portanto, as espécies têm sempre avançado e retraído, avançado e retraído. Só para dar um exemplo, o medronheiro, aquele que foi medronheiro long time ago, onde é que ele estava? Estava precisamente naquela zona que neste momento nós podemos chamar de Transilvânia. Portanto, houve períodos de glaciação e períodos de interglaciação, não é? Portanto, olhando para o passado, e nós podemos fazer isso com marcadores moleculares, porque quando nós olhamos para o DNA tem o nosso passado, nós sabemos, não é? Portanto, é uma maneira indireta de tentar perceber o que é que se passa. E, de facto, é muito importante que haja diversidade genética, que isso nos vai permitir que uma espécie se possa adaptar a cenários futuros, sem dúvida. Mas mas a questão é mais complicada, e eu vou só dar um pequenino exemplo, que é o seguinte, que, por exemplo, o medronheiro é uma espécie que é pouco diversa, porque tem muita consanguinidade, porque, digamos, há autofecundação com muita facilidade, não é? E o que é que acontece? Ela adapta-se por plasticidade fenotípica, ou seja, ela está em muitos sítios diferentes, é invariante quanto ao Sol, porque há uma plasticidade fenotípica. Mas a plasticidade fenotípica pode ser mau quando há cenários como deste tipo, porque significa que a espécie não tem variabilidade suficiente e já está no limite, ok? Enquanto, por exemplo, o caso da Esteva é uma espécie que parece ter uma diversidade mais apreciável comparativamente com o medronheiro e nós sabemos que tem subespécies, algumas delas que são extraordinariamente resistentes a questões como esta, que é o caso da subespécie Africanus e sulcatus. E, portanto, essas questões são questões extremamente importantes. O problema é que as espécies que nós usamos para produção, que é o caso do pinheiro bravo, já não têm diversidade genética porque nós a manipulamos. E eu estudei isso na minha tese de doutoramento.
O padrão de vento das eólicas é o mais irregular. Por isso é que o Mira Amaral acha que as eólicas não podem ter uma potência muito alta e tem talvez razão. Ou seja, as eólicas têm uma produção predominante à noite, quando nós não precisamos deste consumo. Ou seja, o que é que se passa? Sempre que uma eólica gera energia, essa energia é injetada na rede e paga ao proprietário. É a REN depois que tem que fazer essa gestão. Ou há um consumo, ou há um armazenamento, ou há uma perda. Se houver, ou seja, se não houver lá consumo, os custos aumentam. Os custos aumentam. E, portanto, esta volatilidade é mais complicada. No offshore, que é as eólicas no mar, os custos de instalação são mais altos, é mais problemático, é um ambiente salino, mas a periodicidade é mais constante. Agora, não me perguntou, mas eu vou também... É assim, os estudos mostram um problema, ou seja, há também um padrão, anual. Nós temos uma produção de eólica e hídrica mais forte no inverno, claro, e pode haver diferenças, mas o maior problema é a variação diária. Okay? Porque a energia é gerida diariamente, ok? Diariamente ao segundo. Outra questão também que eu queria abordar é o seguinte: quando nós vemos uma eólica ou vemos um solar fotovoltaico, temos de perceber que existem sistemas de fixação e isso leva a que haja estruturas no subsolo, ok? Isso tem impacto. Okay? Quando vemos, e Portugal agora veio uma notícia, importou no último ano 8 milhões de painéis solares. 8 milhões. Da China, que é o principal fornecedor, mas também para abastecer um pouco o mercado espanhol, que consumiu 24 milhões. São muitos painéis. No fim de vida útil destes painéis, quer dos painéis, quer das eólicas, que são compósitos complexos, como é que vai ser feito? Ou seja, é claro que eu quero uma energia limpa, mas é claro que tenho que analisar tudo, não é? Tenho que analisar o ciclo de vida todo. E já para não falar nas baterias dos carros, não é? Que aqueles modelos antigos, toda a gente já viu imagens de depósitos na China vastíssimos de carros elétricos que tinham pouca autonomia. Portanto, isto tem impacto. Isto tem muito impacto. E, portanto, nós temos que ter aqui há também uma moda de vender, de criar novos mercados com base no green, mas nós também temos que ter aqui alguma consciência nas opções que podem ser tomadas. Não é? Muito obrigada pela pergunta. Isto é muito simples de explicar, porque o montado não é uma floresta. E o que acontece é que se eu tiver uma plantação mais densa, essa própria plantação, ao crescer, vai transformar o ambiente à sua volta.
E o que acontece com o montado, não é? Pelo facto de ser constituído por árvores muito dispersas, esse efeito no clima, ou no microclima, é muito, muito reduzido. E o que nós neste momento estamos expectáveis é que, e já sabemos que, por exemplo, o caso quer do sobreiro, quer da azinheira, estão a sofrer com problemas devido às podas, devido ao facto de serem tratadas como não deveriam ser, entre aspas, e neste momento, com o aquecimento global, eles não estão a resistir tão bem como seria expectável. Portanto, a ideia neste momento, eu já vi sobreirais, portanto, é o título que se lhes dá, são de facto plantados com bastante densidade, depois vão sendo desbastados, mas quer dizer, para criar ali um ambiente que seja mais propício, por um lado, do ponto de vista climático, microclimático, por outro lado, na retidão do fuste, no caso do sobreiro, e portanto, na área, não sei se é assim que se diz, que eu posso utilizar para extrair cortiça. Ou seja, consigo ter árvores mais altas, portanto, e essa altura vai-me permitir conseguir retirar mais produto, que é o produto que a mim, neste momento, mais me interessa no caso do sobreiro, certo? E, portanto, não sei se respondi. Mais alguma questão que queiram colocar? Ok, certíssimo. Eu só relativamente àquilo que o professor Nuno estava e que a professora Margarida também estava a falar, é o problema de o nosso paradigma ter que mudar, não é aumentar sempre aumentar a produtividade, aumentar a produção, aumentar tudo, mas tentar criar um sistema que de facto seja sustentável. E, portanto, eu acho que esse paradigma é de facto a grande questão para o próximo século, porque os recursos são limitados, não é? E, portanto, não podemos continuar no paradigma do aumento. Andar mais a pé. A todos os níveis, sim. Andar mais a pé. Comprar menos, gastar menos, consumir menos energia. Usar meias. Reciclar. Só para... Não, é verdade, não podemos entrar na dialética do consumismo, porque é essa a dialética das empresas, não é? Sim, mas aqui... Mais. Mas, Cristina, aqui também lá no pragmatismo, se eu conseguir um valor acrescentado por aquilo que produzo mais alto, eu tenho mais cuidado, eu protejo mais, eu faço uma melhor gestão. Ou seja, eu descuro a gestão do meu território quando tiro pouco valor dele, porque não tenho rentabilidade. E a rentabilidade é muito importante. E portanto, se eu passar a ter uma matéria-prima que tenha um valor acrescentado, e se o produtor, que é mais importante, for pago por isso, e aí ele às tantas olha para a gestão das suas áreas com outro cuidado. E nós temos nesta mudança, que também vai da biotecnologia aqui, ou seja, porque nós já produzimos compostos que têm várias utilizações, não é? Nós temos aqui uma oportunidade de criar valor acrescentado e isso faz com que o território, e nomeadamente a terra, possa ter rentabilidades que antes não tinha. É aquilo que eu acho. Bem, eu não percebo nada de produção de pinha, para ser sincera, mas eu acho que é assim, não sei, esse assunto teria que estudar, teria que ver. A única coisa que eu sei é que tive uma aluna a Lúcia, que trabalhou em enxertia de Pinheiro Manso e parece que com grande sucesso. Se calhar, é assim, se nós temos uma espécie, por exemplo, um medronheiro, estamos a olhar para ela como uma fruteira, certo? Ok?
Então estamos a fazer pomares de medronheiro. Não estamos a fazer uma floresta de medronheiro, entre aspas. Se eu tiver pinheiro manso para produção de pinha, então eu estou a pensar nessa árvore como uma fruteira. Tem que ser enxertada, etc. E não é para usar em zonas horríveis. Portanto, se calhar as pessoas querem o 2 em 1, querem ter, como é que é? Chuva no... Exato, no naval e... Exato, pronto, soneira e não, às vezes não pode ser. Agora, já é muito bom podermos ter biomassa, não é? Se pudermos ter pinha, fantástico. Mas se calhar, eu que não percebo nada de produção de pinha, imagino que se calhar terrenos para produção de pinha serão diferentes de terrenos onde eu posso ter. Porque, atenção, há uma vantagem adicional do pinheiro manso que é a seguinte: ele controla muito bem a biomassa no subcoberto. E isso para a questão dos fogos é muito, muito importante, ok? É espetacular mesmo. Sem problema. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu posso ocultar também o e-mail da Lúcia, porque ela é que deve saber disso. Professor António Ferreira, alguma comunicação que queira fazer aos... Para aquelas pessoas que não sabem, não é? Alguns colegas que já falam mesmo são mais ou aulas, não sabem, a certa altura não há nada aberto hoje. Dar aulas, aqueles que todos os Então, vamos dar por encerrada esta sessão. Agradecemos a vossa presença, espero que tenha sido um bom momento de partilha de conhecimento e desejo-vos um bom regresso a casa. Até à próxima. Muito obrigada a todos.